Começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade. Só que num dia completamente atípico, porque estamos gravando este conteúdo numa quinta-feira, seguidor. Normalmente a gente grava às sextas, você acaba assistindo durante o final de semana, não só para saber o que aconteceu nesta Brasília tumultuada, mas também para preparar a sua semana, porque o país, afinal de contas, vive das decisões que saem dessa cidade, capital do poder. Mas hoje é quinta-feira, 1º de abril, dia da mentira. Mas isso não é mentira, não, isso é verdade. A gente está aqui reunido justamente para levar para você esse conteúdo que nessa semana, como disse, excepcionalmente, vai ser um pouco diferente. Vai ser gravado na quinta, você vai assistir na sexta e também durante o feriado. Fique à vontade. E temos hoje uma convidada ilustre que recebemos aqui com muita honra, que é Amanda Audi, que é diretora executiva do Congresso em Foco, mas também passou por outras redações, inclusive a famosa redação do Intercept Brasil. Eu, Alexandre Jardim, com muita alegria, recebo junto com os meus colegas, jornalistas e analistas políticos, Rodolfo Lago e também Estevão Damasio. Então, seja bem-vinda, Amanda, a esse espaço que é o conteúdo Imagem e Credibilidade feito em parceria com o Jornal de Brasília. Então, meus amigos, vamos lá. Uma semana que foi uma loucura essa cidade, hein? Vou te falar. Montanha-russa total, assim, emoções no mais alto grau, impressionante. Começamos aí com a saída do Ernesto Araújo, que ficou tão desimportante depois do que veio, que a gente nem lembra mais do Ernesto. Mas, na verdade, a semana começou dessa maneira. A queda do chanceler do Brasil, depois de um final de semana tumultuado, pressões por parte do Congresso Nacional para essa substituição. O presidente já aproveita a saída do Ernesto e já faz várias trocas dentro do governo. Ali ficou claro que o Centrão está mandando, porque colocou logo uma representante direta no gabinete do presidente, né? Não precisa mais passar por ninguém. Converso diretamente com a deputada Flávia Arruda, que o assunto está resolvido. E se a verba não sair, reclama com Lira. O negócio está profissional. Depois de tudo isso, com as mexidas, o presidente, talvez se sentindo um pouco acuado, decidiu mexer num lugar que a gente pode falar que é caixa de vespeiro, porque ele resolveu mexer no Ministério da Defesa. E aí começou uma crise que não tinha precedentes, segundo lembrou bem para nós, Rodolfo Lago, desde 1977, século passado. E essa crise continuou prosperando até hoje, inclusive. E dentro disso ainda temos, para não esquecer, uma pandemia no Brasil, que aí é o ponto triste, chegando a quase 4.000 mortos por dia, um número que ultrapassa 321 mil brasileiros e brasileiras mortos, famílias enlutadas, enfim, uma notícia terrível, com um comitê de Covid que fez a sua primeira reunião. Então, seguidor, só para entender, é nesse cenário tumultuado e caótico que começamos o nosso podcast do Imagem e Credibilidade. Já passando a palavra, como mamãe ensinou, as damas primeiro. Ladies first. Com você, Amanda Audi. O que você tem a nos contar desta semana para lá de tumultuada na capital federal? Oi, Alexandre. Bom dia, Estevão, Rodolfo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou fã, já escutei várias vezes esse programa, acho incrível. Vamos ver se eu consigo colaborar de algum jeito aqui. E como você comentou, Alexandre, de fato, que semana complicada. A gente começou com o Ernesto e parece que faz uns 2 meses que isso aconteceu, né? Até difícil de lembrar dele mesmo. Bom, o que eu posso te dizer dessa semana muito agitada aqui, é que a gente consegue perceber alguns movimentos bem claros do que está acontecendo, principalmente na tentativa desesperada do Bolsonaro de conseguir mais poder para si mesmo, né? Ele está sendo cada vez mais escanteado, está cada vez mais sendo deixado de lado, tem que apelar para o Centrão, né? Como você comentou, Alexandre, botando ali uma representante muito forte do Centrão ali próxima dele, a Flávia Arruda, que é muito próxima do Valdemar Costa Neto, essa figura
que é um dos maiores símbolos, né, desse centrão aí, e que vai estar ali participando de decisões muito importantes. Ela que é uma deputada que tem pouquíssima expressão, assim, né? Então, eu acredito, assim, olhando para o desenrolar dessa semana, que Bolsonaro tentou muito se aliar ao centrão ali, tentando distribuir um pouco da força dele para ver se ele consegue ter mais apoio nas suas medidas, e também tentou dar uma enquadrada nos militares, que aparentemente, eu não sei se deu muito certo, viu? Sinceramente, depois gostaria muito de ouvir vocês sobre isso, porque a demissão do Azevedo e Silva, lá na segunda-feira, foi um choque, né, para muita gente. Eu, na hora que vi isso, fiquei até um pouco assustada, porque a gente não sabia ainda como é que ia se desenrolar, quem que seriam os novos comandantes, se eles iam sair mesmo ou não. Enfim, acabou que eles, de fato, deixaram o exército, as Forças Armadas em geral, né, na verdade. Mas acabou que o Bolsonaro cumpriu o critério de antiguidade para nomear os novos nomes, né? Então, aparentemente, ele tentou dar uma enquadrada nos militares, cobrando ali do Azevedo e Silva, que era o ministro da Defesa, mais, como é que eu posso dizer, mais fidelidade a ele, mais apoio às ideias malucas dele, enfim, que ele não conseguiu. E agora, aparentemente, ele teve que, de novo, se curvar tanto ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, às Forças Armadas em geral, quanto ao Centrão, de novo. E o comitê da Covid, que a gente também estava comentando aqui, uma grande expressão disso, né? A gente vê um presidente que está minimizado, que insiste em não usar máscara, em pregar contra o lockdown e tudo mais, tendo do lado dele pessoas que já mudaram o discurso, como o próprio Queiroga. Então, vai ficando cada vez mais uma figura meio, como é que pode falar, ridícula? com todo respeito, um pouco ridículo. Amanda, você falou praticamente que se ouve em muitos lugares dessa cidade, né? Ainda que nem todos repitam, é o que tem sido dito. Nos Estados Unidos, inclusive, tem um termo muito comum de se falar quando o presidente chega nesse ponto, que é o chamado pato manco, né? Mas eu não creio que o presidente da República já chegou nesse ponto, não, até porque ele está querendo disputar a reeleição. Mas Rodolfo Lago, ele cravou uma expressão essa semana dizendo presidente emparedado. Então vão até ele para a gente entender. E aí, Rodolfo, está emparedado Jair Bolsonaro? Tá, aparentemente está emparedado, né? Eu vou aqui dar uma provocada nos bolsonaristas, Alexandre, Estevão, Amanda, nosso seguidor. Olha lá, cuidado com isso. Se vocês me permitem, citando Karl Marx. Né? O Karl Marx dizia o seguinte, que a história se repete ou como tragédia ou como farsa, né? No caso do nosso querido presidente Bolsonaro, se ele estava querendo repetir 31 de março, repetiu como farsa, né? Porque se a ideia dele era, no dia 31 de março, dar uma demonstração de força com a mudança dos comandantes militares, isso virou-se completamente contra ele, né? E acabou, na verdade, sendo uma demonstração de fraqueza. Porque, vamos lá, o presidente já vinha emparedado pelo Centrão. Demissão do Ernesto Araújo era um claro sinal de emparedamento do Centrão. O Centrão pressionou, o presidente teve de ceder, Ernesto Araújo saiu. Aí ele faz um movimento para tentar reduzir ao mínimo o efeito da demissão do Ernesto Araújo, fazendo essa mexida no comando das Forças Armadas, né, para tentar mostrar o seguinte: quem manda no exército sou eu, é o meu exército e tal. Aí o exército chega para ele e diz assim, não, quem manda no exército não é o senhor, não. O exército não é uma instituição sua, o exército é uma instituição do país e vai ser assim. E aí o presidente tem de recuar, quer dizer, segue-se a tradição normal ali de troca de comandantes militares, que é o critério pela antiguidade. O novo comandante do Exército ele não era o mais antigo, mas ele era o terceiro mais antigo, então a solução ali do ministro da Defesa Braga Neto foi fazer exatamente a mesma coisa que foi feita quando o Eduardo Vilas Boas se tornou comandante do Exército, que foi escolher o terceiro mais antigo.
E o novo comandante do Exército, que foi escolhido, é alguém que o Bolsonaro tinha criticado, era um dos estopins da insatisfação do Bolsonaro, porque ele tinha dado uma entrevista falando em terceira onda. O Bolsonaro não acredita nem na primeira, né? Que dirá na terceira. Então, ele teve de engolir o comandante do Exército. Os comandantes da Marinha e da Aeronáutica dizem que são mais ligados a ele, mas também foram escolhidos pelo critério de antiguidade. E durante todos esses momentos, todas as Forças Armadas fizeram questão de dar recados no sentido de dizer que elas são institucionais, que elas servem ao país, que elas não servem a um governo. Enfim, foi a história repetida como farsa, né? Não foi. Ainda bem que não foi a história repetida como tragédia, né? Com certeza. Se é um lado ruim, tem sempre um lado pior, né? Agora, vamos ouvir ele, vamos ver se ele consegue tentar explicar para a gente o que nós estamos tentando há alguns dias entender, que é o cenário Brasil. E aí, Estevão Damasio, como é que fica essa Brasília, meu amigo? Diante de 4 dias, como lembrou a Amanda, que parece que foram 4 meses. Primeiro, bem-vinda, Amanda. É um prazer, um privilégio recebê-la aqui. A minha visão é a seguinte, pessoal. Eu vejo o presidente Jair Bolsonaro, né, detentor do poder, claro que afeta o cargo em que ele ocupa, porém, com cada vez menos autonomia para que esse poder prevaleça, né? É óbvio que ele está enfraquecido desta semana, ao mesmo tempo em que ele foi levado a levar ao Palácio do Planalto, levado a levar é ótimo, né? Ele levou para o Palácio do Planalto a deputada Flávia Arruda, que é um gesto muito emblemático. É óbvio que o Centrão o pressionou, ele está cada vez mais refém do Centrão, mas, teoricamente, ao levar Flávia Bolsonaro, mesmo com a inexperiência Flávia Arruda. Flávia Bolsonaro, que lhe é peculiar para o Planalto, ele leva uma representante do Centrão e mais uma deputada que estava na presidência da Comissão Mista de Orçamento. Então, ela sabe como ninguém as necessidades dos parlamentares, as emendas que foram previstas, e até as tais das pedaladas, né? Porque o orçamento foi muito criticado, porque é totalmente fictício. Tanto que ontem o relator já recuou naquela tese maluca que ele encampou de retirar grana das despesas obrigatórias para jogar para as emendas dos relatores. Uma coisa absurda. Mas, enfim... Eu vou te interromper só para o nosso seguidor saber, se é que já não lembra disso. São 10 bilhões. Não é um errinho qualquer, não. São 10 bi, mas volta aí, Simão. Então, tinha tudo para dar certo do ponto de vista político e da política pragmática. Eles ficam cada vez mais refém do Centrão, mas ao agradar esse bloco estratégico para as votações de interesse dele, Bolsonaro, e do governo, principalmente na Câmara, tinha tudo para dar certo. Mas aí o Bolsonaro é o velho Bolsonaro. Ele fabrica as próprias crises. Ele é o principal inimigo dele próprio, né? Por quê? Ele poderia levar Flávio Bolsonaro para o Planalto, tirar... De novo, o Zé Roberto Arruda vai brigar contigo, hein, cara? Meu Deus, eu estou com Flávio Bolsonaro na cadeira. A Flávia Arruda para o Planalto, né? E ter uma vida, entre aspas, mais tranquila no relacionamento com o Centrão. Mas aí ele mexe com a caserna, mexe com os militares, né? E aí ele se estrepou, porque ele forçou os militares a assumirem uma postura óbvia, mas extremamente importante na semana em que lembramos do golpe militar, que as Forças Armadas são órgãos do Estado e devem privilegiar a questão democrática, a preservação do texto constitucional. Reparem, por mais óbvio que possa parecer, as Forças Armadas não tinham externado isso, mas Bolsonaro forçou a Exército, Marinha e Aeronáutica a externar. Que bom! E ele recuou porque trouxe para a força mais complexa e mais demandada, não
deixando de lado as demais, menosprezando as demais, que é o Exército, um general que é muito ligado ao Pujol, que deixou o cargo, tem o respeito dos pares dele, apesar de, pelo critério, né, que é popularmente tradicional nas Forças Armadas, que é o da antiguidade, ele não atende a esse critério, mas para estancar uma crise na força mais complexa que é o Exército, Bolsonaro traz um sujeito que tem respeitabilidade e cessou essa crise, né? Mas demonstrou que Bolsonaro não manda nas Forças Armadas, especialmente no Exército dele. O Exército é do país. Então, o saldo, eu acho que foi positivo, não para o presidente, mas para a democracia e para o país. Posso fazer um comentário sobre... Claro, claro. Bom, tudo bem, Bolsonaro não é o chefe das Forças Armadas, ele é essa figura aí que está buscando autoridade e não está conseguindo. Tudo bem, só que as Forças Armadas, a gente tem a gente não, né? Analistas, uma parte da imprensa, enfim, tem uma tendência a achar que as Forças Armadas são ponderadas, estratégicas, que estão ali, assim, de um jeito a apoiar só o que é democrático, enfim, que está um passo... Está distante do bolsonarismo, dessa loucura toda do Bolsonaro. E eu não sei muito bem se isso é verdade. Acho, sim, que existem quadros muito preparados lá dentro, principalmente quem está no alto comando e tal, mas é muito difícil a gente diferenciar, por exemplo, o general Heleno do Bolsonaro, e a gente vê que existe uma união muito grande entre as Forças Armadas e o governo, nesse caso. Então, se o Bolsonaro cai e o Mourão entra, será que as coisas vão ser muito diferentes, assim? É mais uma provocação, na verdade, né? Eu acho que é uma ótima reflexão, uma ótima provocação. O que você coloca é interessante, mas é bom a gente fazer também um pouco a história que fez chegar Bolsonaro ao poder. Porque existia já um projeto, e esse projeto é antigo, dos militares, inclusive, grande parte deles do Exército, porque boa parte dos militares sofreram muito, os que estão, inclusive, hoje, nas altas patentes, inclusive coronéis e generais, eles sofreram muito internamente. Eu falo isso porque eu tenho alguns amigos nessa área e que eram, na verdade, praticamente injustiçados, segundo eles, nos almoços de família, porque eram taxados como ditadores que levaram o país à pior época da história brasileira. Eles viram num projeto com o Bolsonaro uma maneira de resgatar esse passado. Só que eles não tinham outra pessoa para entrar. Quando você falou do Mourão, o candidato dessa turma era o Mourão. Só que o Mourão não tinha apelo popular. Eles apostaram no Bolsonaro justamente porque, para eles, o Bolsonaro era o que poderia viabilizar a volta deles ao poder. Mas para fazer um governo de resgate dessa história que eles sempre sofreram, entre aspas, nas relações pessoais e familiares. O problema é que é o Bolsonaro. Era a ideia de dizer que era possível você ter um governo conservador, um governo tutelado, com a tutela militar, mais democrático, né? E vou mais longe. Não, e essas fontes falam o seguinte, que são fontes mais do lado do Mourão, até que de vez em quando a gente tem algumas informações. Eles dizem que eles acreditavam que uma vez o Bolsonaro sendo presidente, essa turma conseguiria enquadrar o Bolsonaro. Olha que loucura. Exatamente. Só que não conseguiram, porque o Bolsonaro, ele é o cara que a gente já sabe como é que ele funciona. E aí, Amanda, entra no que você está falando, houve uma divisão dentro das Forças Armadas. Então, de fato, hoje, o Brasil vive um conflito que não é público, mas é existente para quem é do meio militar. Existe uma ala que é mais jovem, de patentes mais baixas, que são completamente favoráveis a essa postura do Bolsonaro. E já a turma da velha guarda, que justamente queria esse resgate, que não quer essa maluquice toda. E esta briga hoje, que está dentro das Forças Armadas e que ficou visível na troca dos comandantes. Porque até então isso não tinha ido a público e ficou muito claro. Agora, eu chamo a atenção para uma coisa que ontem, no discurso do Braga Neto, nós da imprensa havíamos cobrado muito,
porque não tinha havido um posicionamento com relação às questões democráticas, e o Braga Neto, no seu curto discurso, eu anotei, ele fez questão de colocar 4 pontos que são vitais para qualquer um que defende a democracia. Ele falou, primeiro, que com aquela troca estava havendo um compromisso de respeito constitucional. Essa frase é importante, até porque nós colocamos em suspeição, nós que eu digo a imprensa de modo geral, essas mudanças. Ele chegou a falar de manutenção dos poderes da República estabelecidos, portanto, nenhuma afronta aos poderes constituídos. Ele falou em respeito à democracia e liberdade do povo. 4 pontos me chamaram a atenção no curto discurso, mas ali a gente sabe, pontuou bem que estamos trocando os comandantes, mas não é por um arrobo político, pelo menos é o que ficou entendido ontem. Mas vamos voltar a vocês. Vamos lá, Rodolfo, eu acabei te cortando porque eu queria dar um cenário dessa história toda, mas volta contigo. Não, eu acho que a provocação da Amanda é muito boa e permite a gente fazer aqui uma série de avaliações. A verdade é o seguinte, o Brasil tem, né, Amanda, Estevão, Alexandre, nossos seguidores, uma participação política muito forte do meio militar, né? O meio militar ele permeia a história política brasileira de forma muito forte desde a própria proclamação da República. A proclamação da República foi um golpe militar, né? O que hoje... Bem lembrado. Foi um golpe militar. Agora, o que muita gente aí que conhece bem o meio militar tem analisado com relação a essas coisas que é o seguinte, as intervenções militares na história política brasileira, elas só tiveram sucesso quando toda a instituição militar estava dentro do mesmo projeto. Então, isso aconteceu lá na proclamação da República, isso aconteceu em 1964, né? Ali você tinha até algumas pequenas defecções, mas toda a alta cúpula militar estava dentro do mesmo projeto ali. Nas vezes em que não aconteceu isso, as tentativas fracassaram. 18 do Forte, as 3 tentativas que aconteceram com o Juscelino Kubitschek, a primeira, quando se tentou evitar que ele tomasse posse... Aragarças e Joacanga. Isso. Antes dessas, né, quando se evitou dele tomar posse, foi o ministro do General Lott. Ministro da Guerra, na época se chamava ministro da Guerra, Marechal Lott, que botou a tropa na rua para garantir a posse do Juscelino, né? Fazendo ali, matando ali uma insurreição militar que havia. Depois, quando o Juscelino já presidente, 2 tentativas, né? Como você citou, que também foram sufocadas e não aconteceram. Até dar 1964, que aí você tinha todo mundo dentro do mesmo projeto. Então, o que se fala hoje é o seguinte, as tentativas que o Bolsonaro está fazendo são umas tentativas de fazer uma insurreição de baixo para cima, né? Ali com a pequena oficialidade, né? Com as polícias militares, né? E aí quem entende de forças armadas... Me permite, até para poder ilustrar, é o velho movimento tenentista, que exatamente, desde o passado ele continua. É sempre com essa turma da patente dos tenentes e capitães. Mas volta aí. Essas tentativas de insurgência no passado não deram certo, né? Quer dizer, o movimento tenentista foi obter sucesso quando aqueles tenentes já tinham virado generais em 1964, né? Então, o Bolsonaro não me parece que está com esse tempo, com esse tempo todo de esperar que esses pequenos oficiais que ele está insurgindo virem generais. Isso vai levar ainda muito tempo, né? É só lembrar que na segunda-feira também, já faz tanto tempo assim, mas aconteceu aquele princípio de motim lá na Bahia, né? Exatamente. No momento parecia algo que poderia crescer, inclusive teve manifestações da Bia Kicis, de algumas pessoas. Ela apagou depois. Oi? Agora é um absurdo aquilo, né? A própria Bia Kicis apagou depois o post dela, porque pegou muito mal, não tem nada a ver a rede bolsonarista apostar numa desestabilização do país por conta de um soldado da Polícia Militar Baiana que surtou, né?
colocou em risco a vida de civis e também de militares. Eu gosto muito do negociador da Polícia Militar, porque ele tem que ter uma postura muito equilibrada. E a negociação da PM baiana ficou horas tentando convencer o soldado a entregar as armas. A coisa só foi finalmente, infelizmente, quando ele atirou para cima e atirar nos colegas fardados. A área já estava toda... Então, não tem nada a ver isso. Agora, só para retomar a reflexão da Amanda, que eu gostei muito, provocação dela, mesmo com o Bolsonaro tentando insuflar um movimento do oficialato mais baixo, eu acho que hoje prevalece nas Forças Armadas, muito alimentado pela alta cúpula, claro, o sentimento de que você defender o governo hoje, estar aliado, mesmo que implicitamente ao governo Bolsonaro hoje, traz muito mais desgastes do que louros. E esse sentimento ficou cristalizado com o passo em falso do presidente em trazer o Pazuello, um general da ativa, mesmo tendo sido alertado para um cargo estratégico ao Ministério da Saúde. Então, o Exército, a partir dali, viu, poxa vida, né? Está queimando o nosso filme. Então, eu acho que hoje prevalece esse sentimento de que defender o governo, em detrimento, muitas vezes, defender a Constituição e o país, traz, não só o Exército, como a Marinha Aeronáutica, muito mais desgastes, muito mais queimação de filme, na linguagem popular, do que eventuais louros por uma suposta vitória em 2022. Eu acho que isso está mais pacificado hoje. O seguinte, ainda temos um assunto que está dentro desse bojo da semana, porque o tempo corre, esse reloginho foi aqui na minha frente me angustiando, mas, de qualquer maneira, é a questão do Comitê Covid, né? Porque a gente tem aí também todo um cenário político que o rodeia. Então, Amanda, eu queria também a sua opinião, como nós todos, aliás, queremos, o nosso seguidor em especial, que está curiosíssimo para saber como é que você enxerga. Porque esse comitê que foi fundado, pelo menos iniciou com uma reunião essa semana, ele tem demonstrado que tem muitos interesses ali pessoais, né? E não tão interesse nacional. Como é que você enxerga essa criação e os primeiros passos que a gente teve notícia ontem? A primeira coisa que deve ser o aspecto mais óbvio de tudo é que demorou 1 ano para isso acontecer, né? O atraso latente de 1 ano. Isso é simplesmente impressionante. Agora que foi finalmente feito um comitê, ainda assim ele parece absolutamente pró forma. Só algo para se mostrar, enfim, para parecer que alguma coisa está sendo feita. Teve uma reunião só até agora, em que basicamente o Bolsonaro falou aquelas besteiras dele de sempre, e eu não vou mais medir as palavras aqui, porque é besteira mesmo, né? Não tem como ter o outro lado nesse ponto. E, de fato, como a gente estava comentando aqui antes, né, de começar, que a gente percebe que o Lira e o Pacheco, que os líderes estão tendo um protagonismo muito grande nessa questão, e tentando assumir uma postura de liderar essa situação de uma maneira que consiga pegar a rabeira do Bolsonaro, que deixou isso completamente aberto, né? E nesse momento a gente vê que... O cachorrinho está querendo participar. Não tem problema. O cachorrinho está querendo participar. Isso mas é interessante, viu? Mas fala, Estevão, e você? O que você tem achado desse convite? Olha aí, eu acho que fica muito complicado qualquer ministro da Saúde dar certo com um presidente que contradiz tudo o que ele tenta passar à sociedade. Ontem, eu até pus no meu Facebook, eu não costumo fazer isso, mas ontem eu vi o ministro da Saúde, o Queiroga, tentando manter um discurso coerente com a ciência e com os pares dele. Ele está tentando fazer o óbvio, que é isolamento social, está lutando por vacinas, usando máscara, mas logo depois o presidente da República aparece sem máscara e de novo criticando as medidas
de isolamento social. Então, eu concordo com a Amanda. Infelizmente, eu estou sentindo que, por mais protagonismo que o Congresso esteja nesse comitê, esse comitê vai dar muito poucas ações concretas e efetivas. A salvação está realmente na aceleração das vacinas. E aí, Rodolfo, você acha que o comitê ele veio para ficar e mostrar serviço ou só mesmo para poder fazer cena, como a gente diz? Bom, a Amanda teve um problema canino aí, né? Vamos esperar ela voltar. Problema canino é ótimo. Eu acho que esse comitê é mais uma demonstração de um momento de fragilidade do presidente da República, né? Como bem lembrou a Amanda, agora estamos aí com mais um participante, mais um convidado. Que gracinha. Vamos ver se resolve, assim. Essa aqui é a pamonha, quem estiver vendo o vídeo aí. Pamonha? Pamonha. Então estamos com mais uma convidada, bem-vinda, Pamonha. Mais uma situação ali que dá uma certa demonstração da fragilidade momentânea do presidente, porque, como bem lembrou a Amanda, esse comitê era algo que tinha que ter sido criado há um ano, né? Foi no dia 21 de março do ano passado que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia. Era naquele momento que deveria ter sido criado esse comitê, e ao contrário, o que a gente entrou foi nessa disputa de posições entre governadores, presidente, prefeitos, né, judiciário, enfim, que gerou um ano de tremenda confusão que a gente não precisava em plena pandemia, né? Foi criado o comitê. Agora, eu até já falei isso aqui em outros conteúdos nossos, e aí repito, que assim, se o presidente da República convocou essas pessoas formalmente para formar um comitê, na verdade, na prática, ele foi convocado, porque esse comitê é resultado da pressão política. Não é uma coisa que o presidente quisesse ele fazer, fosse uma coisa da iniciativa dele, isso fica muito claro. Tanto que fica muito claro também é o seguinte, quem está presidindo esse comitê é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É ele que dá a entrevista, é ele que toma as decisões, sendo elas pro forma para inglês ver ou sendo de verdade, é ele que aparece que está dando as entrevistas, e o Bolsonaro continua naquela postura de sempre, né? De contrariar tudo que o próprio comitê diz. O ministro da Saúde foi lá, falou que precisava usar máscara, precisava fazer isolamento. Praticamente no mesmo momento, numa outra sala, o presidente apareceu sem máscara e criticando o isolamento. Isso daí derrubou já um ministro, que foi o Mandetta, e agora me parece que virou folclore. As pessoas não ligam mais, não prestam mais atenção, o que é uma posição horrível, porque se trata do presidente da República. A gente vai deixar um presidente da República lá, ele vai ficar igual o tio do pavê? Deixa lá, ninguém presta atenção no que ele diz. Olha, um presidente tio do pavê é tudo que a gente não precisa, né? Com certeza não. Agora a gente precisa de tempo, porque um assunto dessa semana precisaria de pelo menos 2 conteúdos para caber tanto comentário, porque a gente não tem mais tempo. E temos que passar agora para aquele momento projeção. Mas aí temos que saber da Amanda. Pamonha tem a preferência. E a projeção da pamonha essa semana, hein, Amanda? Provavelmente uma boa ração e um carinho de você. Isso, ela estava latindo aqui para contar o que ela está achando. Então, só para traduzir o que ela disse, a minha projeção para a semana. Eu acho que vai ter movimentação na questão de uma candidatura mais ou menos única para 2022. A gente viu ontem uma carta que foi assinada em conjunto entre o Ciro Gomes, Eduardo Leite, Dória, Luciano Huck, Amoedo. Acho Ciro que é Gomes, isso, né? Ciro Gomes. Ciro Gomes. Eu não falei o Ciro, para mim o Ciro é a principal destaque. E o Mandetta, perdão, o Mandetta também assinou essa carta. Verdade. Então, se forma aí
já está se formando, aparentemente, aí, né, uma espécie de coalizão de centro-direita. Engraçado, o Ciro está nesse meio aí, enfim, né? E aparentemente deixando de lado a esquerda, os principais expoentes aí que poderiam fazer parte dessa formação. Então, imagino que a esquerda vai começar também a se mobilizar. Acho que, a partir de agora, vendo, como a gente está comentando aqui durante esse programa, que o Bolsonaro está desse jeito, está perdido, acho que as pessoas, os grupos vão tentar se unir, não sei se 1, 2 grupos, 3 grupos, enfim, para tentar ocupar esse espaço até se consolidar nas eleições do ano que vem. Então, eu estou imaginando que, a partir dessa semana, aproveitando esse grave momento que a gente está vivendo no Brasil, com quase 4 mil mortes por dia por conta da Covid, existe um espaço aberto que vai ser muito frutífero para candidaturas florescerem. Aqui, sem juízo de valor, se elas vão ser boas ou ruins, enfim. Eu só acho que agora o xadrez está começando a esquentar. Vamos observar atentamente. Então, vamos lá. Projeção agora de Estevão Damasio, para a semana que inicia. Eu aposto numa solução para um tema que é polêmico, mas do qual não podemos fugir, que é a participação da iniciativa privada na questão da compra de vacinas, né? Inicialmente, quem comprar após a vacinação dos grupos prioritários teria que ceder metade para o SUS. Isso está sendo questionado, nós temos que tomar uma decisão, né? Embora a demanda mundial esteja ainda muito acima do que nós imaginávamos, eu acho que é uma discussão salutar. Eu acho que o Congresso, o Executivo e o Judiciário não podem mais fugir dela, não. Ok. Da projeção de Estevão Damasio para a projeção de Rodolfo Lago. Está contigo. Pois é, mês de abril, né, começando, e nada de orçamento, né? 4 meses, né? E nada de orçamento. E a coisa está confusa, e acho que semana que vem eu faço a projeção de que, de alguma forma, isso vai ter que ser resolvido, porque a comissão de orçamento fez lá aquela bagunça, né? Tirou inicialmente 26 bilhões ali das despesas obrigatórias para pagar emenda de parlamentar ali, mais uma coisa desse emparedamento do Centrão. E aí ficou claro que ia inviabilizar o país, né? O Tribunal de Contas chamou a atenção que não dava, e aí agora está essa negociação, o relator do orçamento dizendo que devolve 10 bilhões, o Ministério da Economia dizendo que 10 bilhões ele devolver não resolve. É uma beleza, né? Manda aqui para casa que resolve todos os meus problemas. Mas, enfim, isso vai precisar ser resolvido, né? De alguma forma, porque é mais um problema, né? No meio dessa crise, no meio dessa pandemia, o país não tem orçamento. A minha projeção também vai para essa questão que toca o orçamento, mas é uma boa notícia, porque, afinal de contas, a partir de terça-feira, dia 6 de abril, começa a ser pago o auxílio emergencial. Quantas famílias no Brasil estão hoje em situação muito difícil, e esse auxílio, que não é nada grande, até porque é um valor que vai de R$ 175 a R$ 375, mas para quem passa fome e não tem aonde viver, faz uma grande diferença. E como, claro, o mundo político não podia fazer esta benesse sem pensar em si próprio, também o deputado Arthur Lira resolveu conceder um aumento do reembolso de saúde também para os deputados. Afinal de contas, se o povo vai ganhar um auxílio que vai de R$ 175 a R$ 375, os deputados tiveram o reembolso de saúde aumentado para R$ 135 mil. Quase igual, parelho, diríamos assim. Chegamos ao final, meus amigos. Bem justo. Muito justo, justíssimo. Chegamos ao final do podcast semanal do Imagem e Credibilidade. Hoje agradecendo especialmente a presença de Pamonha entre nós, né? Afinal de contas, foi uma presença inusitada, mas que nos trouxe muita alegria. Todos nós gostamos muito dos cães, isso é muito bom. Amanda, muito bom. Muito obrigado pela sua presença, Amanda, aqui conosco. Seja sempre bem-vinda, está sempre convidada. E nós lembramos ao nosso seguidor, mais uma vez,
que este conteúdo excepcionalmente está sendo gravado na quinta-feira, dia 1º de abril, dia da mentira, mas isso é uma verdade. Ele estará à disposição a partir de amanhã, dia 2 de abril, e durante o final de semana. E com isso, nós não teremos, obviamente, na sexta-feira, que é a Sexta-feira da Paixão, feriado nacional, o JBR News, que tem sempre as suas edições de segunda a sexta-feira. Entrará este podcast que estamos finalizando agora, lembrando também ao nosso seguidor que esse conteúdo, como todos os demais, estão sempre disponíveis no site do nosso parceiro, o jornaldebrasilia.com.br, no nosso site, o imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Afinal de contas, como a Amanda resolveu sair para passear com a pamonha, coloca lá o Spotify e vai escutando a informação de Brasília. É isso que a gente faz para você toda semana. Meus amigos, daqui eu me despeço. Façam as honras aí à nossa convidada, já convidando vocês para que segunda-feira estejamos de volta nesta capital efervescente do poder. Está contigo. Amanda, poxa, foi um prazer ter aqui você, espero que você volte, a pamonha também, é bem-vinda aqui ao programa, muito obrigado, e bom feriado aí para todos, uma boa Semana Santa. Valeu, Amanda, parabéns pelo trabalho, muito bem-vinda sempre. Tchau, tchau. Obrigada, gente, foi ótimo, espero que eu volte mesmo. Uma boa semana, bom feriado, gente, obrigada. Boa Páscoa a todos. Boa Páscoa.